Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreendendo, porém, as palavras que lhes dissera, desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra lida. Queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, nesta noite. Ó Deus, além daquilo que o Senhor já tem falado aqui, através, Senhor amado, ó Deus, do pastor Paulo, dos louvores, enfim, Pai, tudo aquilo que já aconteceu neste culto. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer à nossa mente, à nossa memória, ó Deus querido, esta palavra, e que essa palavra venha a ser viva em nós, ao ponto de transformar os nossos conceitos, e que nós possamos, ó Deus querido, nos voltarmos a Ti através dessa palavra, em nome de Jesus. Te peço, já agradecido. Sente-se, queridos, por favor. Glória a Deus. Nós, esta semana, enchemos a laje do templo, lá em Pirapora, né? Tive o privilégio de estar acompanhando, terreno que a gente comprou e que a gente está construindo. E acredito que logo em breve nós estaremos saindo do aluguel lá em Pirapora, indo para um lugar, não só saindo do aluguel, mas indo para um lugar mais confortável, um lugar que vai dar mais condições para a igreja de Pirapora possa crescer e possa desenvolver seus dons. Amém? Queridos, nós estamos em um texto bíblico que é pouco usado para pregação. Muito raramente eu vejo algum pregador usá-lo para ministrar, para pregar. Só que é um texto único que fala do período que Jesus tinha, que estava na sua pré-adolescência. 12 anos é pré-adolescente. E é o único registro bíblico onde fala desse período da sua vida. Apesar de nós termos aí vários escritos em vários lugares, onde pessoas com as suas mentes férteis imaginam algo que aconteceu e escreve. Tem até um escrito que Jesus tinha, nesse período da adolescência, viajado para a Índia e aprendido ali algumas coisas com os gurus ali, os gnósticos da Índia. Mas é uma inverdade, não tem como se afirmar. E a verdade é que Jesus era muito conhecido aonde ele morava. Ele era uma pessoa que tinha crescido. Quando nós vemos os textos bíblicos do Evangelho, por exemplo, lá na frente,
quando Jesus inicia o seu ministério, e ele ministra ali em Nazaré, onde ele morava, ele é questionado entre as pessoas, fala assim, mas espera aí, esse aí não é o Jesus, o filho de José, filho de Maria? Seus irmãos e suas irmãs não estão entre nós? Então, nos dá a entender que Jesus, ele era aquele menino comum, de uma família comum, que havia nascido sim em Belém, devido às circunstâncias do momento, mas posteriormente voltado a Nazaré, e ali cresceu em Nazaré e foi criado pelo seu pai, ensinado a ele a profissão de carpinteiro. Então, nós estamos aqui em um texto que fala de um relato que, aos 12 anos, José e Maria tinham o costume de ir todos os anos a Jerusalém. Fazer o quê? Participar da festa da Páscoa. A Páscoa foi instituída para que todos aqueles que conheciam a Deus participassem. Para que todos aqueles que conhecem a Deus participem. A Páscoa é uma festa instituída eterna. O próprio Jesus disse assim, que na eternidade nós vamos participar da mesa com Ele. E então Jesus ali, José e Maria, sendo homens cumpridores da lei, submissos à lei, eles iam todos os anos a Jerusalém, e era uma distância grande, não era uma distância pequena. Quando você olha o mapa de Jerusalém a Nazaré, a Galileia, Nazaré da Galileia, tinha 170 quilômetros. Então, 170 quilômetros de carro é uma distância não muito grande. Nós fazemos aí talvez com umas 2 horas andando de carro. Mas é bom saber que aquela época não existia carro. Existia camelo, sei lá se existia cavalo, acho que mais camelo. E alguns outros animais que eram mais fortes e que eram usados para o trabalho no deserto. E eles andavam normalmente a pé. Era uma viagem longa, porque daqui em Pirapora é longe. Quem já foi lá na igreja de Pirapora? É longe daqui lá? É mais ou menos, né? Longe é daqui em Presidente Prudente. Mas talvez você que já foi em Belém, você fala assim, Presidente Prudente é perto, longe é Belém, que tem 3.000 quilômetros, né? Aí você já foi em Belém, mas se você já foi nos Estados Unidos, fala assim, longe é os Estados Unidos, que tem 9.000 quilômetros, 9.000? Mais ou menos, né? 12.000, não sei. Então, depende depende do momento que você está vivendo. Mas vamos supor que daqui em Pirapora temos 50 quilômetros. Então você multiplica por 3 esta distância e mais 20 quilômetros, que dão 170 quilômetros. Então a jornada era feita da seguinte forma: eles juntavam-se em um grupo de pessoas, que aqui a Bíblia fala, nos Salmos, sobre romaria, e a romaria era exatamente essa, não é a romaria que nós entendemos hoje. Mas a romaria era exatamente essa, era um grupo grande de pessoas de um povoado que se juntavam para ir a uma viagem distante de 170 quilômetros, que durava em média alguns dias, 3, 4, 5 dias às vezes, para que eles chegassem até o local onde eles iam adorar a Deus. E nessa jornada eles passavam por vários povoados e aquela romaria ia engrossando. E eles iam até Jerusalém então. E Jesus já tinha 12 anos. E por ele ter 12 anos, ele já podia participar, porque uma criança de 12 anos, ele é mais forte às vezes para andar e caminhar do que um adulto às vezes de 50, 60 anos. E ele então vai com Jesus e Maria, eles promovem essa romaria. Só que você imagine uma romaria, um grupo de pessoas andando a pé, durante 4, 5 dias, e um garoto de 12 anos, junto com esse grupo, pai e mãe ali juntos, né? Você imagine ele se envolvendo, talvez com as amizades, os próprios amigos e colegas que ele tinha,
lá que saíram deles, você imagina se ele ia estar do lado do pai e da mãe? De forma nenhuma, ele ia seguir o caminho junto com o pessoal. Pois bem, eles chegaram a Jerusalém e quando eles chegaram lá, adoraram a Deus. A Páscoa era um dia único, mas emendava com a festa dos pães asmos, que era mais 7 dias. E durante todo esse período de tempo, eles estavam ali, adorando a Deus, louvando a Deus. Terminado a festa, vamos juntar todo mundo. Você imagina então, né, as bagagens, as malas e tal, e vamos juntar todo mundo, vamos organizar a nossa volta. Eles organizam a volta e começam a caminhada de volta. Um dia de caminhada, e aí chegou talvez o momento do acampamento, do jantar da noite. José e Maria foi dar uma conferida, vamos ver onde está o filho. Quando eles vão conferir, eles não acham Jesus. E eles procuram dali, vai entre os amigos, as pessoas que estavam ali, vai procurar os seus parentes, só que não acham Jesus. Aí, o que acontece? Agora você imagine um pai e uma mãe, não é, em uma viagem longa desta, perde um filho de 12 anos. Se você, eu não sei se alguém aqui teve experiência, talvez, de estar em algum lugar, eu não me lembro se a gente teve essa experiência, eu sou muito esquecido das coisas, de perder o filho, né? Esquecer, já esqueci muitas vezes, né? Mas perder, né? Perder o filho. Então, você imagine, e eu me lembro, assim, desses alguns esquecimentos dos filhos. Aí chega em casa, a esposa fala, mas cadê o fulano? Cadê o fulano? Ixi, eu esqueci lá. Aí tinha que voltar correndo, não é? E aí, queridos, só que eles procuram dali, de cá, e eles ficam com o coração na mão, preocupados, como pai e mãe se preocuparia com qualquer um dos seus filhos. Vai à procura, aí voltam a Jerusalém. Eles voltam a Jerusalém, procuram nos arredores, até que se lembraram onde que era a última vez. Não é assim que a gente faz. Você perde alguma coisa, e aí você procura, né, e não acha. E outro dia eu passei por essa situação, procurei a chave do carro de manhã, tinha que sair, fiquei procurando quase meia hora, só que depois eu me lembrei que eu tinha uma neta em casa de 5 anos e que estava com a chave brincando. Eu falei, essa neta deu fim nessa chave. Sei que depois eu tive que sair, né? E a minha esposa acabou achando aí a chave. Mas quando você procura e não acha, aí você vai lembrar de onde é que, partir do ponto onde você estava com aquilo na mão, com aquela chave. Você vai procurar na sua memória. E aí você fala, poxa, eu quando estava lá em tal lugar, estava com essa chave. E aí, a partir daquele momento é que você vai no lugar, para você tentar, algumas vezes funciona e outras não. E eles então, depois de procurar, um dia de ida, um dia de volta, um dia procurando ele. E aí eles voltam aonde Jesus estava quando eles estavam na festa. Onde nós esquecemos? Onde ele estava? Ele estava no templo, então vamos voltar ao templo. E ali no templo, eles acharam Jesus. Jesus estava conversando com os discípulos que ali estavam. Com os discípulos não, com os escribas. E eles estavam ali. Maria brava, né? Você imagina uma mãe, né? Por que você fez isso com nós? Nós estávamos aí aflitos. A mãe repreendendo. Ali aquela criança, bem que Maria sabia quem era Jesus, né? Mas Maria estava ali na condição de mãe. E aí ele dá uma resposta ali, olha, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Eles não entenderam nada. E ele pega e é submisso e volta junto com eles caminha fora para aquela estrada. Então, eu queria, mediante isso, queridos, poder meditar com vocês o seguinte, que
como perder Jesus? Como nós podemos perder Jesus? E uma das coisas interessantes é que Jesus foi perdido num contexto religioso. Jesus foi perdido pelos pais, pelos amigos que os acompanhavam num contexto de religião, de religiosidade. Eles estavam ali adorando a Deus, louvando a Deus. Eles estavam ali oferecendo sacrifícios ao Senhor. E é nesse contexto que eles perdem Jesus, porque eles estavam ali naquele contexto e eles resolvem ir embora. Jesus estava com eles, mas ao ir embora, eles sem perceber tinham perdido Jesus. Jesus tinha ficado para trás. Então, todos que ali estavam, queridos, eram crentes e haviam acabado de participar de uma festividade. Porém, ao terminar essa festa e retornar para casa, perderam Jesus. E muitas pessoas estão perdendo Jesus neste contexto religioso. Estão perdendo Jesus no ambiente religioso. Pessoas que por estar inserido numa igreja, ou por ter se batizado, ou por fazer parte do louvor, do diaconato, da liderança, do corpo de Cristo, do corpo da igreja, eles se acham seguros, porque é aquela coisa, onde está 2 ou 3 reunidos, Jesus está no nosso meio. É verdade ou não é? É verdade. Institucionalmente. Então, Jesus está institucionalmente. Nós podemos dizer que Jesus está aqui. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós bendizemos ao Senhor, nós congregamos e Jesus faz parte da congregação. Só que o problema é o momento que você vai embora. É o momento que você vai para casa. É o momento que você retorna para a sua vida habitual. Aí este Jesus institucional que está no nosso meio, muitas das vezes ele fica exatamente onde ele estava. E nós o perdemos no dia a dia. Nós o perdemos no dia a dia. Então, é muito interessante isso, né, queridos? Muito interessante. Que a gente olhar para esse texto, como que a gente poderia perder Jesus? Porque muitas pessoas, por conta de conhecer a igreja, de fazer parte de uma igreja, eles acham que estão seguros porque Jesus está ali. E está mesmo. Só que o fato de Jesus estar aqui no nosso meio, isso não caracteriza que Jesus vai estar com você na sua caminhada. Se você o deixar para trás, se você o perder. E nós podemos ver isso, por exemplo, como exemplo, né? Nós temos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que fala para a igreja de Filadélfia, se não me engano. Deixa eu só aqui marcar aqui, para mim não perder. Apocalipse, bota aí, Bel, por favor. 3:20, que diz assim, a igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve estas coisas e diz o amém, estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, nós vemos esta igreja que ela perdeu Jesus. Perdeu Jesus para o lado de fora da igreja. Jesus ficou do lado de fora. Apesar de Jesus estar institucionalmente na igreja de Laodiceia, quando eles se reuniam. Porque Jesus estava ali, contemplando tudo o que acontecia, a condição, a forma de culto, a maneira que eles faziam. Só que verdadeiramente eles tinham perdido Jesus. Jesus estava do lado de fora. Estava do lado de fora, ansioso por entrar, para estar do lado de dentro, tanto que ele batia a porta. E que ele chamava. Então perderam Jesus. Perderam. E nós estamos propensos, e o ambiente religioso é um lugar muito ideal para se perder Jesus. Por quê? Porque é no ambiente religioso que você tem a convicção que Jesus está. Mas Jesus não quer estar só no meio. Essa não é a finalidade, o propósito. O propósito, a finalidade é Jesus estar dentro. Ele quer estar dentro. E quando você for embora, você carregue ele dentro do seu coração. Dentro da sua vida, ele faça parte da sua vida. Eu não vou perder Jesus, por quê? Porque ele está dentro de mim. E eu vou voltar para o ambiente do meu trabalho, para o meu dia a dia, mas ele estará comigo e ele não pode ser perdido de vista. Então nós vemos, por exemplo, Judas. Ele estava com Jesus o tempo todo. Mas, por conta do seu egoísmo, porque Judas pensava nele. Judas pensava na nação, talvez, de Israel, como politicamente. Ele não pensava como reino, mas ele estava com Jesus. Ele foi separado para ser apóstolo de Jesus. Mas, por conta das suas atitudes contrárias àquilo que Jesus pregava, ensinava, perdeu-se Jesus. Ele se perdeu. E o caso de Judas é drástico, porque ele não teve como encontrar Jesus mais. Ele decidiu tirar sua própria vida. Pedro, um outro apóstolo, que esteve com ele todo o tempo. Só que, ao Jesus ser preso, ele se distanciou de Jesus. E ao se distanciar de Jesus, ele se perdeu na sua caminhada com Cristo. E perdeu Jesus, negando a ele. Por conta de uma situação que passava. E às vezes, na maioria das vezes, queridos, isso acontece muito no nosso meio. Por conta de uma situação, de um problema, de uma dificuldade no caminhar, no estar com Cristo na caminhada, a pessoa ela se distancia.
e ela se perde. E é interessante como que algumas pessoas acham que mesmo perdendo Jesus, Jesus está com ele. É o caso de Sansão, por exemplo. Sansão, ele se distanciou de Deus e pecando constantemente contra o Senhor, mas todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa no nome de Deus, Deus estava com ele. E ele se levantava e matava os inimigos, destruía os inimigos, pronto. Só que um dia os inimigos se levantaram contra ele, e é interessante que o texto nos diz o seguinte: e Sansão, pensando que o Espírito de Deus ainda estivesse com ele, se levantou contra os inimigos. Só que ele não sabia que Jesus já não está, que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E aí foi tarde, inimigos o aprisionou, furou seus olhos, o escravizou. Então, é possível nós perdermos Jesus? Sim. Mas eu estou na igreja, eu canto na igreja, eu faço até parte do corpo de obreiro da igreja. Mas, por ele estar institucionalmente conosco, isso não quer dizer que ele vai estar com você no dia a dia. Agora, uma vez que Jesus foi perdido pelos seus pais e amigos e todos que ali estavam, os seus pais foram procurar. E a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: é que as pessoas não é lugar para encontrar Jesus. As pessoas, os parentes, não é lugar de se procurar Jesus. Porque nós vivemos nos dias de hoje um modismo muito grande de que as pessoas estabelecem outros para serem os seus espelhos. Isso aqui é meu discipulador, isso aqui é não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas, elas estão muito voltadas humanamente para pessoas que representam Jesus. E eu estou falando isso por quê? Porque quando eles deram falta, Maria e José deram falta de Jesus, aqui o texto nos diz, no versículo 44, que eles foram procurar Jesus entre os amigos. E Jesus não estava lá. Eles foram procurar Jesus entre os parentes, e Jesus não estava entre os parentes. Então, queridos, procurar Jesus onde? Entre amigos, entre parentes, na pessoa, não no homem. Não, queridos, isso é coisa muito infantil, muito pequeno, porque isso é coisa de criança. Porque é criança que precisa de alguém, né? É que precisa de uma referência, né? Apanha lá, ou cai, e fala: "Ô, mamãe, eu caí aqui", e aí vem chorando, choramingando, né? Mas quando ele pega uma certa idade, ele já nem fala mais nada, ele fica até com vergonha que caiu. E nós vivemos dias dessa forma, queridos, em que Jesus ele é procurado por muita gente nas pessoas. E quando você procura Jesus em mim, é claro que nós temos o Espírito Santo, temos que ser modelo e tal, aquela coisa toda. Mas eu continuo sendo homem. Eu continuo tendo as minhas falhas, as minhas limitações. E quando você faz referência, quando eu sou referência para você de Jesus, muito provavelmente você, conhecendo as minhas falhas, os meus erros, você vai cair na sua fé. Você não vai caminhar.
Por quê? Porque apesar de eu ter Jesus caminhando comigo, eu não sou Jesus. Então Jesus, ele não deve ser procurado no homem. Você deve procurar Jesus nele, na palavra de Deus, no Jesus bíblico, não no Jesus que é apresentado humanamente falando. E nós temos também hoje um modismo aqui, eu já vou falar, porque já me lembrei aqui, então vamos falar, né? Nós temos hoje, a moda hoje é você ir para uma igreja que é uma igreja de famosos. Então, eu vou lá para Lagoinha, porque lá Jesus está. Eu vou lá para não sei o quê, porque lá tem um cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Buscando, procurando Jesus numa instituição humana. Porque a igreja é instituição humana, apesar de ser espiritual. E aí, queridos, se o fulano, o ciclano, que nós estamos vendo aí, de monte, de pacote, de pessoas aí com escândalos terríveis, que dá até vergonha de eu falar aqui. Ele cai naquela situação, cai numa cilada, aí ele olha e aí a pessoa cai, se desvia. Por quê? Porque ele estava buscando como referência no famoso, na placa, na instituição. E Jesus, ele pode até estar lá institucionalmente, mas Jesus não deve ser procurado, aleluia, só institucionalmente, nas pessoas. Nós vivemos dias em que é muito confuso. Onde eu acho Jesus? Jesus está aí? Foi no meio dos parentes. Aí não achou. Jesus está aí? Onde que está Jesus? Vocês viram Jesus? Então, queridos, quando nós procuramos Jesus nas pessoas, estamos propícios a ser decepcionados. Por isso, hoje nós vivemos dias em que muita gente está aí, afastado, tá? Não tem mais raízes, não tem mais, não caminha mais. Por quê? Porque está procurando Jesus em pessoas, em homens. E Jesus não está lá. Agora, onde Jesus está? Porque se Jesus não está nos homens, se Jesus não está e não devemos procurá-lo numa instituição, é claro que a instituição religiosa é um ambiente propício onde você pode vir e aqui você se render, não ao pastor, ao cantor, mas a Cristo. Então, nós procuramos criar esse ambiente, assim como eles estavam lá no templo, criando aquele ambiente, a festa religiosa, adorando, sacrificando, ali comendo os pães asmos. Agora, José e Maria, queridos, depois de buscar Jesus entre as pessoas e parentes, voltaram ao templo e lá estava ele, onde sempre esteve. Onde Jesus está. Não foi que Jesus se perdeu na caminhada. Não. José e Maria, eles saíram, foram embora e deixaram Jesus lá. E aí, ao voltar, Jesus estava lá, onde ele sempre esteve. Então, como que é que nós podemos achar Jesus? Então, nós poderíamos começar, você poderia iniciar uma experiência que você teve com Cristo. Que você teve uma experiência pessoal, não institucional, mas pessoal. Onde você se encontrou com Ele. E Ele vai estar lá, sempre Ele vai estar lá.
Talvez essa experiência poderia ter sido lá no seu quarto, com os seus joelhos dobrados, e é ali que você teve uma experiência pessoal com Ele, e Ele estava ali, Ele se manifestou ali. Mas aí você saiu dali e foi embora, quer dizer, não voltou mais lá, e Ele ficou lá. E eu quero te dizer nesta noite que você pode encontrá-lo. Ele continua lá no dobrar do joelho. Ele continua lá numa consagração. Ele continua lá no jejum que você faz. Ele continua no mesmo lugar onde você estava com Ele anteriormente. Onde Jesus está. Onde eu posso achá-lo? Lá no mesmo lugar onde você teve experiências pessoais. Talvez na madrugada, sozinho, sem ninguém. Talvez num trabalho, num culto, mas que aquele culto que você não só ergueu as suas mãos, mas que você abriu o seu coração, você rasgou o seu coração. E você achou Jesus, Ele está no mesmo lugar. O dia que você voltar neste lugar, querido, e quando eu falo lugar, não é um lugar específico, geográfico, mas eu estou falando um lugar em Deus, um lugar espiritual. O dia que você voltar para esse lugar espiritual, Jesus vai estar lá te esperando com os braços abertos. Estou aqui, eu não me perdi, foi você quem me perdeu. Porque quando você conversa com as pessoas, eu estou fraco, eu não tenho mais fé, eu estou vivendo isso e aquilo. Não é porque, mas Jesus não está operando mais. Se a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, querido, não é que Ele não esteja operando, é que eu, muitas vezes, vou embora para minha casa, cuidar dos meus negócios, cuidar da minha vida, e eu deixo Ele lá atrás. E quando eu deixo Ele para trás, querido, e às vezes sem perceber, caminho distâncias. Um dia eles caminharam sem perceber, achando que Jesus estava com eles, mas Jesus já não estava mais. Então Jesus, Ele está lá onde você teve esse encontro pessoal, que você talvez se prostrou no seu canto. E ali naquele canto você teve essa experiência profunda com Ele. E Ele estava ali na sua adoração, no seu louvor, na sua comunhão. Talvez foi na humilhação, nas consagrações. E Ele está no mesmo lugar. Se você voltar lá, Ele vai estar te esperando. Se você voltar àquela prática, àquela comunhão, naquele lugar secreto. Tem um louvor que a gente canta, né? Que Ele está no lugar secreto, mais ou menos isso. Lá eu vou me render, uma coisa assim. É legal. Nesse lugar secreto. É lá que Jesus está. Ele não está nas pessoas, queridos. Não adianta você ir em uma igreja denominada tal, de um fulano de tal ou ciclano. Se você não tiver o seu coração aberto para procurar Jesus. Não adianta você buscar Jesus em pessoas, em homens, fulano, ciclano. Você vai se decepcionar, querido.
Apocalipse 2, versículo de 1 a 7, fala de uma outra igreja, aqui interessante também. 2, de 1 a 7, diz assim: Ao anjo, a igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e em que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor falando para uma igreja que trabalhava, que se esforçava, se empenhava. E o trabalhar aqui é de cair o suor. É esse o entendimento que nós temos aqui no original. Mas o Senhor tinha uma questão contra eles. Eles estavam perdendo. E é interessante que quando a palavra de Deus, Jesus, ele sempre coloca em 2 grupos e separa 2 grupos. Separam 2 grupos. 10 virgens, 5 de um lado e 5 do outro. Separou. Nós vemos lá, por exemplo, quando ele fala em Mateus 24, do dia do juízo. Uns à sua direita, outros à sua esquerda. E é interessante que o entrar ou deixar de entrar no céu não é por aquilo que se faz. Eu disse aqui hoje de manhã. Não é pelo seu trabalho prestado. Não é porque eu sou um pastor e estou aqui, cuido e vou e visito e faz e ora e tal, prego. Não é por aquilo que eu faço. Porque quando o Senhor, as pessoas reclamam lá: Senhor, mas eu fiz isso, aquilo e aquilo outro no teu nome. Por que devo eu ficar de fora agora do reino? E aí ele diz assim: olha, eu não vos conheço. Então, não é o fato de você empregar seu esforço, seu empenho em um trabalho, que isso lhe dá a garantia de salvação eterna. Não. Garantia de salvação eterna dá-se quando você acha Jesus, tem experiência pessoal, não institucional somente, mas pessoal de Jesus, deixando-se ser conhecido por Ele. O fato de eu fazer ou não fazer, claro que tudo é uma consequência daquilo que eu creio. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Isto não te dá garantias de salvação eterna. Nem o fato de você ir à igreja de vez em quando. Mas Deus estava lá, Deus falou com você, falou, querido. Mas isso não lhe dá garantia de salvação. Garantia de salvação dá quando Jesus, se você tem uma experiência pessoal com Cristo, acha Ele, e aí então você se lança a Ele, e você possa dizer, igual Paulo, dizer assim: olha, Cristo agora vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Salvação vem a partir do ponto de uma entrega, querido. Jesus disse assim, o próprio Deus dizendo, né, ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer, querido, deixa eu falar para você, Mateus, crer. O entendimento do original crer não é só de acreditar, porque senão seria muito simples. Não que a salvação é complexa, mas é simples. E o próprio Paulo disse assim, que até o diabo crê e treme, acredita e treme. Mas o crer dá o significado de se lançar, de se entregar. E o se lançar aqui é você subir em cima de um prédio de 50 andares, é esse o entendimento. E você se jogar lá, que não tem mais jeito de voltar atrás. E aí no versículo 18 ele diz assim, mas aqueles, você tem o direito de não crer, de não se lançar? Claro que tem. Mas aqueles que não creem, já estão condenados. Então, queridos, ser conhecido de Jesus é você achar Ele. É você se deixar conhecer. Não a partir do ponto de perfeição. Pelo contrário, a partir do ponto de você abrir seu coração e confessar os seus defeitos e fraquezas. Porque a partir do ponto de perfeição, eu posso te conhecer. E você vai mostrar para mim só as suas virtudes. É verdade ou não é? Só que quando eu me aproximar de você, começar a conviver com você, eu vou ver seus pontos negativos, de fraquezas. E é exatamente isso que Deus, Ele quer se aproximar, o relacionamento, quer ter um relacionamento. Então, onde que é que eu acho Jesus? Talvez você tenha perdido Ele. Talvez você tenha conhecido Ele institucionalmente. Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. Você age pelas emoções. Só que Ele quer te levar além, Ele não quer só estar lá no templo com você. Ele quer ir com você para Nazaré, lá a cidade esquecida, o lugar do seu convívio. Lembra-te da onde você caíste e volta, se arrepende. Eu estou lá. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso, eu estou lá no lugar onde você me perdeu. Onde você foi embora. Estou no mesmo lugar. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: cuide para não perder Jesus. Saiba que o ambiente religioso é propício para perder Jesus. Muita gente dentro da igreja que já perdeu Jesus faz tempo. Ele só é tocado emocionalmente dentro do ambiente religioso. Mas no seu dia a dia ele está distante. E ele nem sabe, na maioria das vezes. Onde buscar Jesus? Entre as pessoas, ele não está. Lá nas instituições dos famosos, ele não está. Nos homens, menos. Você pode ter uma experiência sobrenatural com Jesus, através de uma pessoa. Você tem que ter essa experiência com Ele. Jesus está onde sempre esteve. Onde Ele sempre esteve. Onde você talvez um dia já tenha encontrado com Ele. É onde você um dia disse assim, eu nunca mais quero ficar longe e nem me distanciar.
partir daquela experiência. Mas talvez você foi embora e você perdeu Jesus. E hoje a palavra do Senhor está sinalizando para nós aonde podemos encontrá-lo novamente. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus.